todo religioso e toda religião, eles não estão preocupados com vidas. Eles estão preocupados com si mesmo. E eu sou o tipo da pessoa que aonde a religião e o religioso não vai, eu quero ir. Eu vejo com muita naturalidade, né? Como você colocou, a espiritualidade. Isso, show. Né? O forró, a música, eu vejo que está dentro de uma naturalidade. Porque a Bíblia diz que eu e você temos que ser o quê? O sal e a luz dessa terra. Ser sal e luz dentro de quatro paredes é fácil. A gente tem que ser sal e luz lá fora. Eu tenho que levar essa palavra, eu tenho que levar essa mensagem. Eu tenho que ser sal e luz para as pessoas que não conhecem essa mensagem, essa palavra. Então, para ser sal e luz dentro de quatro paredes, naquele espaço reduzido, é fácil. Ser sal e luz para quem já é sal e luz, eu tenho que ser sal e luz para quem está lá fora. Eu tenho que levar essa mensagem para quem está lá fora, para quem não conhece. Então, está dentro de uma naturalidade. Né? A religião e o religioso, o que eu vejo é que eles querem domesticar Deus. Se nós olharmos para a Bíblia, em 1 Reis, a gente vai ver que quando Salomão ele constrói o templo, ele vai querer colocar Deus dentro daquela caixinha. Ele vai querer domesticar Deus, ele vai querer Deus para ele. E a religião, o religioso, ele vive isso, né? Que ele acha que pode domesticar Deus. Eles acham que pode ensinar Deus. Não, esse aqui Deus salva. Esse aqui Deus não pode salvar. Então a religião, ela carrega muito isso, né? E Vocês não são religiosos? Não. Não. Eu combato isso todos os dias. Desde o começo do podcast eu tô falando isso pra você. Você tá entendendo por quê? Agora ele vai explicar. Eu combato isso todos os dias porque se nós olharmos para a Bíblia, Jesus ele não tinha problema com ladrão, Jesus não tinha problema com prostituta, Jesus não tinha problema com publicano, nem com os pecadores, mas com a religião e com o religioso, Jesus tinha problema. Porque todo religioso, ele não está preocupado com vida, ele está preocupado com eles mesmos. Né? Todo religioso e toda religião, eles não estão preocupados com vidas. Eles estão preocupados com si mesmo. E eu sou o tipo da pessoa que aonde a religião e o religioso não vai, eu quero ir. Aonde a religião e o religioso não coloca os pés, eu quero colocar os meus pés. É o que a gente vive, só cortando o seu, pastor Serginho, favelas. Os caras pegam um telefone para pegar e ficam apostando que estão dando comida, coisa pro povo, onde é uma obrigação da gente que já é na Bíblia, entendeu? E a gente não vive isso na nossa igreja, entendeu? A gente leva a palavra, leva assim a comida, leva o que for, mas a gente não anda postando isso aí não, a gente posta que tal aí, eu e o meu pastor, estamos hoje aqui na favela tal, hoje é dia de muito fogo e muita unção, e acabou, e eu prego a palavra e acabou, ninguém sabe o que está acontecendo lá. Eu sempre digo que eu gosto de cheiro de gente, eu gosto de estar gente, e principalmente gente humilde, gente simples. Esse que é o meu público, é o meu povo, né? Eu amo estar no meio desse povo, levando a mensagem de Deus, a palavra de Deus. Eu costumo dizer para o Gleison, né, que o evangelho, para mim, ele é simples demais. É um prato com farinha d'água. O ser humano que complica demais. Jesus, ele era simples demais. A palavra que Jesus pregava, um rei entendia como um plebeu. Um homem simples entendia. A palavra de Deus é simples. Os homens que complicam demais. Então, mais uma vez, voltando aqui para a religião e para o religioso, é isso, que o religioso, ele não tem a capacidade de estender as mãos, de abraçar. Ele tem a capacidade de criticar. Acabei de lhe falar, só que aí, ó. Tem uma passagem na Bíblia que é bem conhecida de todos nós, que é o bom samaritano, aquela parábola. Né? É tão conhecida hoje que tem hospitais, clínicas, chamado Bom Samaritano, porque é uma parábola bem conhecida. E se nós analisarmos aquela parábola, antes da parábola, Jesus está dialogando com os religiosos da época. Os religiosos da época chegaram para Jesus e disseram assim, e esse reino? Onde é que esse reino está? Está ali, está acolá? E Jesus vai dizer, o reino nem está ali, nem está acolá, o reino está dentro de nós. O que é que eu aprendo com isso? Se o reino está dentro de mim, não é o povo que está lá fora que tem que ser resposta para mim, eu que tenho que ser resposta para alguém lá fora. Eu tenho que ser resposta de Deus para alguém, porque eu carrego o reino. Isso é tão lindo, tão maravilhoso. E quando Jesus fala do reino, Jesus ele não veio trazer uma religião, Jesus ele não veio trazer uma placa de igreja. Jesus ele veio trazer o reino. E eu acho tão lindo, tem uma frase que diz que
que para morar dentro desse reino, eu tenho que entrar numa faculdade. E dentro dessa faculdade só tem 2 matérias. Qual é? Ser simples e humilde de coração. Porque Jesus disse que para entrar no seu reino tem que ser humilde e simples de coração. Então, para eu vivenciar esse evangelho e para eu pregar esse evangelho, eu tenho que viver isso aqui. Eu tenho que ser simples e ser bondoso de coração. Aí voltando para os religiosos, o que é que nós temos que fazer para ganhar esse reino? Aí Jesus libera a palavra do bom samaritano. Jesus disse que tem um homem que sai de Jerusalém para ir para Jericó e ele vai pegar um atalho e nesse atalho salteadores vão pegar esse homem. Salteadores eram ladrões naquela época. Eles vão bater naquele homem, roubar o homem, vão despir ele, vão roubar todas as suas roupas e ele vai ficar caído no chão. E a Bíblia tem uma frase que diz que ele vai estar meio morto. Ele não está totalmente morto. Aí, olha a capacidade de Jesus. Jesus vai dizer que vai passar o sacerdote, que é uma religião daquela época. O sacerdote viu o homem caído no chão, mas por causa da religiosidade, por causa da religião, ele olhou e disse, não, eu não posso tocar. Passou de largo. Aí vem o levita, que é outro tipo de sacerdote também. O levita, aquele que louva, aquele que toca, ele vai olhar e diz, não, eu não posso tocar. Passou de largo. Aí Jesus vai liberar a palavra, dizendo, e vem um bom samaritano. O samaritano vê aquele homem caído, ele desce do seu cavalo, e para aquela época quem tinha andar de cavalo tinha que ter uma condição financeira boa, ele desce do seu cavalo, ele se inclina, e quando ele se inclina, a Bíblia é detalhística que vai dizer que ele vai colocar o azeite, vai colocar o vinho e vai colocar a atadura. Aí eu aprendo algo com Jesus, que o pecado de alguém não é para ser exposto. Ninguém tem autoridade de andar falando de pecado de ninguém, da vida de ninguém. Eu não tenho essa autoridade. A maior autoridade que eu carrego é que eu tenho que colocar o vinho, eu tenho que colocar o azeite e a atadura. Eu não posso expor a vida de ninguém. E quando ele coloca uma atadura, ele diz que abraça aquele homem, coloca no braço, leva para uma hospedaria, paga, e olha para aquele dono e diz, se ele consumir algo mais, quando eu voltar eu pago. Aí Jesus chega para os religiosos e diz, quem desses 3 usou de misericórdia e de compaixão aos religiosos, vai dizer da época, o bom samaritano. Aí Jesus disse assim, vai e pratica as mesmas coisas. Então para mim a Bíblia se resume nisso, misericórdia e compaixão. Se eu não tiver compaixão e misericórdia, se não eu amar vidas, eu sou um religioso. Porque todo religioso ele pensa em si próprio, ele não está preocupado com o próximo. Pastor, quando foi que o evangelho entrou na tua vida e por quê? Há quanto tempo? Assim como o Gleice veio, eu também vim do mundo, né? Nosso linguajar, sempre né? é uma dor. A 90%, eu acabei de falar isso. Eu fui um cara que eu nunca fui usuário, mas eu convivi na minha época, na época de 80, 90, dentro de uma favela que era de uma favela mais conhecida e mais temida dentro de Messejana, que era chamada a Igrejinha do Povo. Eu convivi nesse meio, no meio de traficante, no meio de pessoas ruins, e eu tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado. E no meio desse povo, né, eu passei por muitas situações complicadas, difíceis, polícia, né, mas pela bondade de Deus, Deus já tinha um plano e um projeto na minha vida, né, sem eu entender, mas Deus já tinha um plano e um projeto na minha vida. Aí eu trabalhava, sempre eu trabalhei, e nessa época não tinha terminais. E eu me lembro que eu estava ali na Barra de Ceará. Estava esperando um ônibus para vir para Messejana. E chegou uma senhora, aquelas crentes mesmo. Olhou para mim e disse assim, eu vejo, que eu jogava bola, né? Muito conhecido. Eu vejo como fosse assim uma foto bem grande de jogador de futebol. E eu vejo uma mão que vem, 2 mãos, e só rasga a tua foto. E quando rasgava a tua foto, a voz dizia, eu estou apagando o passado dele. Naquele momento, eu não entendia. E eu olhei para aquela mulher, eu peguei e disse assim, eu não aceito, porque eu amava muito futebol. Eu sabia jogar. Eu disse, não aceito isso. Isso aí não é para mim, não. E fui. Passou. E eu, quando eu jogava bola, eu sabia jogar bola, mas cheio de confusão, né? Aí eu jogando naquele estádio ali do Murilão, e houve uma confusão, né? Eu dei uma pancada no rapaz, o rapaz caiu no chão lá. E nesse dia,
briga, todo mundo brigou. Eu só olhei pro céu e disse assim, se for verdade o que aquela mulher falou de mim, Só se lembra de Deus nessa hora. se Deus existir, se eu sair daqui, sem ninguém tocar em mim, eu vou servir a Deus. Fuá foi grande. Tu é doido. Não, brigou picolezeiro, didizeiro, brigou mulher, brigou menino. Mas só na mão? Ou Oh, tinha... nosso tempo era, Não, era faca, era tudo. Era confusão grande, Confusão grande, A pessoa via polícia. E ninguém tocou em mim. Eu saí intacto. E eu fui um cara que eu disse assim, eu carregava algo em mim, eu não gostava dos crentes. Eu dizia assim, o medo bateu na hora, o medo. bateu. Ô, meu irmão. E eu dizia assim, no dia que eu entrar numa igreja de um crente, eu vou ser crente. Eu não vou entrar para sair, eu vou entrar para ficar. Quando foi no outro dia, tudo acalmou. Eu peguei minha chuteira, fui deixar na casa do dono do time, ele olhou para mim, pegou e disse assim, eu duvido, tu. Eu disse, vamos ver. Eu passei 3 semanas ouvindo uma voz. Eu ficava atrás de uma porta e a minha mãe gritando dentro da casa, ela disse, tu tá doido, vai pro hospital, tu tá doido. Eu ouvi uma voz, a voz, vai pro campo de futebol, ser crente não é pra tu não. 3 semanas, eu me escondia atrás de uma porta e botava a mão na cabeça desesperado ouvindo essa voz. E suportei porque eu tinha dado a minha palavra, eu disse, eu vou ser crente. E eu entrei dentro de uma igreja, onde foi minha base, meu alicerce, né? E até hoje, estou firmado em Deus, mas eu vim pela dor, viu? 90%. Pelo medo. Eu já falei. Né? Eu vim por causa disso, né? Mas se não fosse, eu acho que Deus preparou o cenário para me resgatar, porque eu vejo pela Bíblia Sagrada que se você perguntar para o ser humano se ele veio para Deus pela dor ou pela bênção, se ele disser que veio pela bênção, eu acho muito difícil. Todos nós a gente vem pela dor, porque é bíblico. Tem uma passagem bíblica que vai dizer que o pai de Saul ele tinha muito recurso, naquela época quem tinha animal tinha muito recurso, e ele perdeu a jumenta, e a jumenta que trazia o recurso para dentro de casa. Aí ele chega para Saul, que é o filho dele, e disse assim, Saul, pega algum dos funcionários, né, dos empregados, e vai atrás da jumenta, que é a jumenta que traz o recurso para dentro da casa. Aí a Bíblia vai dizer que ele andou em várias cidades, em 3 cidades, e a palavra é não, não, não. E a psicologia, a psiquiatria fala, se você ouvir a mesma palavra por 21 vezes, a sua mente, ainda que seja uma inverdade, a sua mente vai tomar por uma verdade. Aquilo abateu Saul. Saul olhou para o seu servo e disse, vamos para casa. Aí o servo vai olhar para Saul e vai dizer, não, tem uma cidade ali que tem um profeta, e aqui que vai as qualidades do homem de Deus. Ele vai dizer, tem um profeta, porém, honrado, temente a Deus, e tudo que ele fala acontece. Isso aqui que é a marca do homem de Deus, uma característica. Ele é honrado, ele tem uma conduta exemplar, ele é um livro aberto, ainda que tenha alguém que não vá gostar, porque está normal, mas a vida dele é um livro aberto, ele tem uma conduta, ele é honrado, ele teme a Deus, e aquilo que ele prega, aquilo que ele fala, da parte do Senhor vai ter que acontecer. Esse foi só um trechinho do nosso bate-papo. Você clicando aqui embaixo, você assiste a live completa. Aqui em cima, você assiste outro corte. E aqui nessa bolinha, você se inscreve no nosso canal. Me segue lá no Instagram, @ArlindoOrlando.